gravar aqui. Falei ok, tá? Então, vamos lá. O gráfico é o nosso guia. O gráfico representa uma mudança de uma substância. Olha a informação importante. Essa substância está inicialmente no estado sólido. Informação importante. Então, sobre esse sistema, marque verdadeiro ou falso. Letra A. A mudança de estado corresponde a uma fusão. Tá certo? Sim. De sólido para líquido. Fusão. Verdadeiro. Letra B. A 50 graus, a substância é líquida. Tá? Vamos olhar lá? Onde está o 50, ó. A reta bate bem no pontinho dos 50. Ela tá líquida? Ela tá líquida? Sim? Não. Não. Ela tá sólida. Porém, não 100%. Mas ela ainda tá sólida. Tá? Então, é falso. Tá? Sabe quando você tira o gelo começa a derreter, aí fica um pouquinho de água, um pouquinho de gelo? É mais ou menos esse ponto aqui. Mas eu tenho mais gelo do que aguinha. Então, eu considero sólido. Tá? Então, é falso. Letra C. A mudança de estado ocorre entre o tempo 2 e 3. Entre o tempo 2 e 3? Falso. Não. Acontece entre tempo 1 e 2. Tá? A retinha ali, pessoal, significa que ele está sendo aquecido. Bem no ponto entre T1 e T2 é onde realmente acontece o TF dele, a mudança. Tá? Então, é falso. A letra C é F. Falso. Letra D. Há mais de estado da matéria entre T1 e T2. Não está saindo do sólido para o líquido? Então, é 2 estados. É verdadeiro. E a temperatura de ebulição, ou seja, o TE dele, é 50 graus. É 50 graus? O TE dele? Não. Não. Olha a retinha, não está subindo? Então, eu estou passando os 50. Então, não é no 50. Tá? Então, falso. Tá? É falso. 10. Ah, interessante esse 10 aqui, ó. Por favor, que eu me perdi. Oi, Ítalo. Repete a sequência, por favor, é que eu me perdi. Tá bom. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, falso. Letra D, verdadeiro. Letra E, falso. Exercício 10. Olha que legal esse exercício 10. Eu tenho 3 substâncias. Vou chamar de substância 1, 2 e 3, tá? Cada um com seus TF e seus TE. Certo? Se eu pegar essas 3 substâncias e colocar no ambiente que está a 25 graus Celsius, qual vai ser o estado de cada um? Então, vamos analisar? O nosso carro-chefe é 25 graus, né? Substância 1. O que é menos 95,4? É o TF dele. Então, significa que essa substância, a 25 graus, ela está líquida. Tá? Ela está líquida. Por quê? Ela vai estar sólido se ela tiver menos 95. Mas a temperatura não é 25? Então, ela derreteu, então ela está líquida. Tá? Então, a substância 1 é líquida. Para quem não entendeu, vou repetir. O TF dele é menos 95, certo? Menos 95 não é muito frio. Então, é a temperatura que ele fica sólido.
Mas eu coloquei ela no ambiente a 25 graus, que é igual tá aqui na sala, mais ou menos. Então, ele continuou sólido a 25 graus? Não. Não, derreteu. Derreteu. Então, ele tá líquido. Então, a substância 1 é líquido. A 2. Temperatura mais baixa ainda. Tá? Ele está menos 218. Se eu estar a 25, virou o quê? Gasoso. Tá? Então, a 2 é gasoso. A 3. 660 graus Celsius. Se ele está a 25, mudou o estado? Mudou o estado, gente? Não. Então, ele está o quê? Sólido. Para ele ficar líquido, tem que ficar no lugar de 660. Se ele está a 25, nem fez cosquinha, né? Tá sólido. Então, 1 é líquido, 2 é gasoso e 3 é sólido. Alternativa D. Tá? Ó, não sei se vocês estão percebendo. Esse assunto que eu estou trabalhando com vocês, a gente está mais falando de português do que química, né? A gente está trabalhando leitura, interpretação de gráfico, análise de situação, tá? E é conteúdo de prova, tá, pô? 11 cadernos. Eu tenho Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro. 3 cidades diferentes. Ali embaixo é o nível do mar. Então, Rio de Janeiro está a 0, ou seja, está no nível do mar. São Paulo está um pouquinho mais alto, 750. E Cidade do México? Está bem alto, né? 2.240 metros de altitude. Olha as setinhas aí, ó. Essa setinha branca quer dizer coluna de ar. Essa coluna de ar vai exercer uma pressão. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Olhando o desenho. Em qual local a altitude é maior? Altitude. México. Altitude. Cidade do México. Vírgula. Resposta: Cidade do México. Por quê? Não, por que não, né? Vírgula. E quem é a menor altitude? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porque está nível 0. Então, a resposta é Cidade do México, vírgula, Rio de Janeiro. Ah, agora presta atenção nessa pergunta aqui. Em qual local a pressão atmosférica é maior? Aqui acertaram, vamos ver aqui. Hein, o povo do online? Qual é a cidade que tem a pressão atmosférica? Não estou falando de altitude. Pressão atmosférica. Quem tem a pressão atmosférica maior? Olha aí no desenho. Rio de Janeiro? Muito bem. Rio de Janeiro. Quem que é seu guia? A coluna de ar. Então, Rio de Janeiro tem pressão maior. E quem tem menor? Cidade do México. Cidade do México. Por quê? Olha o tamanho da altitude dele. Tá? Então, a resposta é Rio de Janeiro, vírgula, Cidade do México. Letra C. Qual é a relação entre a altitude e a pressão atmosférica? Ou seja, o que tem a ver os dois? Aqui puxa um pouquinho de geografia. Quanto
E quanto mais alto, menos pressão você vai ter. Muito bem. Isso aí. Então, resposta: quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Por isso que quando a gente vai viajar em cidade de serra, dói o ouvido, né? Ou sensação de tampão no ouvido, né? É devido à pressão externa. Tem que ir regular no ouvido, colocando o dedo e tentando soltar o ar. Não. Sabe o que você pode fazer quando você estiver dentro do carro? Comendo biscoito. Pega um biscoito, um chiclete, um chicletinho aí, ó, e vai mascando, ó. Vai comendo biscoito. Por quê? Porque quando você come, ó, você mexe esse músculo aqui, ó, que é o maxilar aqui. E aí ele ajuda a equilibrar, buscar o equilíbrio da pressão do seu ouvido com a pressão do ambiente. Ai, meu Deus. Se tiver bebezinho no carro, dá mamazinho para ele fazer isso aqui, ó. Da mamadeira. Ou no peito da mãe, né? Tanto faz. Certo? Letra D. Em locais diferentes, em razão da diferença de altitude, a temperatura de ebulição de um líquido é diferente. Em qual cidade a temperatura de ebulição é maior? TE maior. Rio, São Paulo ou Cidade do México? Cidade do México? Não. São Paulo. Também não. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque olha o tamanho da altitude. Então a temperatura vai ser maior. A temperatura vai ser maior. Então a temperatura de ebulição, TE, vai ser maior. Tá? Lembra que na última aula eu falei, se eu colocar 300 ml de água num caneco, um ovo, e cozinhar no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo cozinhar lá no Cidade do México, aonde que o ovo vai cozinhar mais rápido? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Por quê? Porque a pressão é maior, a temperatura é maior. E vai cozinhar mais rápido. Tá? Então, a resposta, Rio de Janeiro, vírgula, e quem é menor? Cidade do México. Muito bem. Ah, eu fico falando México, mas é cidade do México. É, cidade do México. México é o país, tá? Letra E. Qual é a temperatura de ebulição da água pura no rio? 100 graus Celsius, né? Qual a temperatura da água? O TF dele é 0 e o TE 100 graus Celsius, tá? Se você pegar essa água e levar lá no Cidade do México, vai dar alteração. Tá? Professora, aí é 100 graus Celsius? 100 graus Celsius. Certo? Continuando nossa caminhada. Página 17. Só vai dar tempo de explicar só essa página, tá? 2 minutinhos. Tá? Tá. Faz um quadradão, marca-texto, bem grande na página 17. Tá? 17. E destaca para mim esse quadro. Destaca o quadro, tá? Bom, pessoal, só para adiantar, hoje eu vou falar o aspecto, começar, né? Quantitativo. As aulas passadas, até agora há pouco, eu estava falando das mudanças de estado, do aspecto físico da matéria, tá? E vimos que a pressão e a temperatura influenciam. Agora eu vou comentar rapidinho o aspecto quantitativo. Ou seja, para uma matéria se transformar em outra,
ela sofre um fenômeno chamado reação química. E dentro da reação química, a gente chama de estado inicial, ou seja, como a matéria estava, depois que ela se transformou, como ela ficou. Então, a gente chama de estado final. Então, nós temos estado inicial e estado final da matéria. Certo? Agora, como que eu sei o resultado final disso daí? Esse resultado final da transformação se chama transformações físicas e químicas. A transformação física só muda o estado. A transformação química é onde eu vou ter a reação química, onde eu vou ter o estado inicial e final. Exemplo. Eu acendi fogo no carvão. Quando ele queima, ele está sofrendo uma reação química. O que ele vira depois? Cinza. Tudo bem. Então, o processo inicial é carvão e o final é cinza. Tem como eu juntar toda a cinza de novo e virar carvão preto de novo? Não. Certo? E aí, na próxima aula, eu vou falar das evidências, tá? Tá na página 18. Tudo bem? Tudo certinho até aqui? Beleza? Um beijo, gente. Bom almoço, bom final de semana e até segunda, tá? Tchau. Tchau, pro. Tchau, professora. Tchau.